Galerinha, estamos juntos aqui para mais uma aula e vamos falar de genética, as noções básicas de genética, né? Fazendo uma introdução sobre conceitos importantes. Então, ó, pega a canetinha, pega o papel e anota, faz esse glossário particular que vai ser importante pra caramba para as próximas aulas, em que cada degrau que a gente vai subindo na genética vai se tornando um pouco mais complexo, certo? E a gente desemboca na primeira lei de Mendel, ok? Vamos lá então. Então, o que é que a gente tem que abordar ao descrever a genética como um todo? Primeira coisa, é importante a gente ter noção de conceitos antigos. Vamos lá para 1865, com o monge beneditino Gregor Mendel, em que fez experimentos com ervilhas. Esses trabalhos passaram despercebidos por muito tempo, e Mendel fazendo os trabalhos, utilizando nas suas horas vagas, no fundo da igreja, sempre plantações de ervilha, ervilha da espécie Pisum sativum, certo? Agora, lá em 1900, muito tempo depois, alguns cientistas reconheceram esses trabalhos de Mendel e confirmaram suas ideias, obviamente adaptando com novos conceitos. Por exemplo, Morgan, que fez trabalhos com a mosquinha de fruta, Drosophila melanogaster, ok? Mas esse conceito de Mendel, ele não tratava ainda o termo gene. Ele é considerado o pai da genética, porém, não existiam esses termos. Na época, ele utilizava fatores, como mecanismos que eram passados de uma geração para outra. Esses mecanismos poderiam ser expressos imediatamente ou ficariam dormentes e depois apareceriam em gerações futuras, poderiam pular gerações. Isso depois ele foi trazendo novos conceitos, como iremos falar mais para frente. Mas o importante é vocês entenderem que a transmissão desses caracteres hereditários seria feita por meio de fatores dos gametas, como ele chamava. Hoje a gente trata isso como os genes. Continuando com esse conceito, a gente tem a teoria cromossômica da herança, os avanços na citologia, utilizações de processos a partir de microscópios cada vez mais eficientes, fizeram com que se percebesse o comportamento da célula. Em 1910, como eu já havia falado, Morgan e colaboradores trabalharam com a Drosophila melanogaster, a mosquinha de fruta. E aí eles comprovaram a teoria cromossômica da herança. Então, isso quer dizer que eles comprovaram o que Mendel já havia dito anos antes, que os genes estariam dentro dos cromossomos. Nós sabemos, já devido ao estudo de genética molecular, que esses cromossomos nada mais são do que DNA. DNA condensado, enrolado em proteínas chamadas de histonas, ok? Então, o que é que a gente tem aqui para fixar isso? Morgan e colaboradores comprovaram a ideia de Mendel de que os genes estariam nos cromossomos. Hoje a gente sabe que existem as células chamadas eucarióticas, como eu já havia falado, no qual o cromossomo é uma longa molécula de DNA, tá? Cada cromossomo é uma molécula de DNA, tá bom, galera? Se liga nisso. O que vai condensar seriam as chamadas histonas. E esse cromossomo ele está no momento em que a célula está em divisão. No momento em que a célula não se encontra em divisão, ele está sob a forma de cromatina, que é aquele momento da intérfase. Ok? Magno, e as células procarióticas? As células procarióticas não possuem histonas. Tá? Essas histonas elas são características de células eucarióticas. Procarióticas não possuem histonas. E aí a gente, uma vez tendo esse conceito inicial, a gente parte para os conceitos básicos, dando introdução à nossa genética. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito básico de genética dentro da biologia. Então, a genética ela vai tratar da variedade biológica, vai levar uma variabilidade biológica que nós já sabemos que existe devido a um processo meiótico,
que a meiose é que leva a uma variabilidade genética, devido aos ocorridos na prófase 1 da meiose 1, certo? Principalmente a gente vai detalhar aqui o momento do crossing over, em que há a troca de partes entre os cromossomos homólogos, isso levando, obviamente, a uma variabilidade. Mitose, que é divisão de células somáticas, não leva a variabilidade genética. Magno, mas pode levar em alguma circunstância? Desculpe. Pode acontecer, mas isso devido a fatos mutagênicos que ocorrem ao acaso, ok? Então a genética ela vai trabalhar com o estudo da transmissão desse material genético através de gerações, a sua natureza química, o que já foi abordado anteriormente com a genética molecular, e o seu modo de ação. Como é que este material ele vai agir? Como é que ele vai se expressar a partir de eventos, o qual já discutimos, de transcrição, tradução, que é a expressão da proteína a partir do material genético. Nós temos o chamado dogma central da biologia, em que a partir do gene, que é um trecho do DNA, esse gene será transcrito sob a forma de um RNA mensageiro que leva a mensagem. Esse RNA saindo do núcleo, caso seja uma célula eucariótica, vai em busca de um ribossomo para que seja feita a proteína, para que seja essa proteína expressa. Essa proteína é a expressão, mas seja expresso o gene. Então, o gene é a unidade hereditária, o segmento do DNA que é capaz de codificar a síntese de cadeias polipeptídicas. Magno, o RNA, como você já havia falado, ele é dividido em trincas. Essas trincas nós chamamos de códons. Então, o RNA vai possuir vários códons, correto? Sim. Esse códon, ele é relativo a que parte no gene? Porque o códon seria o gene? Não. Percebam que o gene ele vai ser expresso em todo um RNA mensageiro. Se esse RNA mensageiro possuir 20 códons, quer dizer que tem partes do gene que expressaram cada trinca também no gene, expressou cada códon. No gene, o relativo a códon seriam chamados de cistron. Então, a cromatina é um complexo que vai ser formado por material genético, DNA, enrolado por estonas, claro que ainda não muito enrolado, pode ver nessa imagem aí superior, que está bem fininho como um colar de contas, e essa cromatina começa a se condensar, então ela já fica um pouco mais condensadinha ali. Cromatina, ao se condensar bastante, passa a ser chamada de cromossomo. O que isso quer dizer? Que cromatina e cromossomo são ambos a mesma entidade, o DNA, porém em estrutura morfológica diferente. Percebam aí que nós temos a dupla hélice do DNA, que ela começa a se enrolar nessas bolinhas vermelhas que você chama de estona, e essas estonas, ao se condensarem cada vez mais, passam a ser chamadas de cromatina e depois cromossomo, ok? Então, uma folha de papel, se você pegar uma folha de papel e você pegar a bandinha dessa folha de papel, essa lateral aqui, você teria mais ou menos 100 nanômetros de espessura. 100 nanômetros. Se você pegasse 7 folhas de papel e colocasse, você teria, obviamente, 700 nanômetros. Pronto, você tem a espessura de um cromossomo, ok? Que seriam 700 nanômetros. Só para você ter noção, mais ou menos, como é que se comporta essa estrutura. Beleza, nós temos a cromatina, começou a se condensar, passou a ser chamada de cromossomo. Então, cromatina está presente no momento... Cadê o vídeo? Aqui. Cromatina está presente no momento em que a célula está em divisão. Cromossomo está presente no momento em que a... Desculpem. Cromatina está presente no momento que a célula está em intéfase. Cromossomo nas células em divisão. Ela precisa estar condensada porque na divisão ela vai se movimentar dentro da célula a partir
das fibras meióticas, ok? Então ela precisa estar bastante condensada. Então, no lugar da cromatina, forma esse bastão corado, daí o nome cromo, ele é cromado, né, corado, visível ao microscópio óptico. Pergunta: qual o melhor momento para se visualizar um cromossomo em uma divisão celular? Metáfase é o momento em que os cromossomos estão na sua máxima condensação, bastante visíveis ao microscópio óptico. Magno, se na célula continua o processo, como você vai visualizar? Ela precisa estar estática. Então, você vai usar determinadas substâncias, determinados corantes, determinados elementos para que bloqueie aquele período e ela fique estática. Ok? Bom, vamos dar um estudo mais apurado para os cromossomos. Entenda o seguinte: antes da célula se dividir, esses cromossomos já foram copiados, correto? Então pense da seguinte maneira: um cromossomo está aqui, certo? Um cromossomo está aqui. Esse cromossomo ele é duplicado. Ao ser duplicado, esse cromossomo passa a estar sendo formado na forma de X. O ponto de contato entre os cromossomos, né, que foram duplicados, a gente vai chamar de centrômero. É uma constricção primária. Note na imagem que o centrômero está aí pela setinha vermelha, é como se fosse um ponto de estrangulamento. Quando esse cromossomo ele se encontra duplicado, você chama cada bracinho desse de cromátide. Como essas cromátides estão unidas por um ponto central, você chama de cromátides irmãs. Dá uma visualizada nesses cromossomos que estão na cor azul escuro e azul claro abaixo. Percebam que você tem um cromossomo azul escuro, um cromossomo azul claro. Chamamos eles de cromossomos homólogos, ok? Vejam que o azul escuro é o cromossomo que foi doado pelo pai. O azul claro, o cromossomo que foi doado pela mãe. Isso aconteceu, a união, na fecundação, na união dos gametas. Perceba o seguinte: esses cromossomos sofrem uma duplicação, né? Que é aquela fase S da intéfase, antes de tudo acontecer. Quando eles são duplicados, percebam que de um lado a gente tem cromossomos simples, do outro lado a gente tem os cromossomos duplicados. Então, percebam que em azul escuro você tem as cromátides irmãs. Em azul claro você tem as cromátides irmãs. Mas ambos unidos, eles fazem parte dos cromossomos homólogos, ok? O que a gente conceitua como cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos na célula de um indivíduo. Percebam que eles estão todos organizados aí sob a forma de cromossomos homólogos, portanto é uma célula do corpo chamada de célula somática, que possui o número de 2N. Por que 2N, Magno? Porque cada N seria um lote cromossômico. Como eles estão 2N, tem um aí do pai e um da mãe, ele é 2N, então são células diploides. O que leva a chegar aqui à conclusão que as células do nosso corpo, as células somáticas, são células diploides. Momento em que você faz a meiose, e nós já sabemos que na meiose uma célula diploide formará 4 células haploides, a partir de um processo de 2 divisões meióticas, a primeira reducional, a segunda equacional. Então, notem que isso é uma célula diploide. Percebam que existe numerados 22 pares, o que nos leva a ter 44 cromossomos. Após esse número 22, você tem um cromossomo Y e um cromossomo X, o que designaria aí um ser do sexo masculino. 22XY. Magno, se eu contar, então teríamos 23 pares, correto? Se temos 23 pares de cromossomos, logo temos 46 cromossomos, o que designa para a nossa espécie o número cromossômico. Não somos compatíveis a nenhuma outra espécie, porque cada espécie carrega números cromossômicos diferentes. Uma mosca de fruta, a Drosophila melanogaster, ela possui 8 cromossomos no seu valor diploide. Portanto, o espermatozoide de uma mosca teria 4 cromossomos. Magninha, mosca tem espermatozoide? Ora bolas! Mosca vai se reproduzir como, pequeno padawan? Vai se reproduzir com a união dos gametas.
Vamos entender o seguinte, agora você está verificando aí, né, na prática, um cariótipo do sexo masculino. Você já sabe fazer isso. Eu quero que você diferencie os cromossomos que estão numerados. Então, ao diferenciar esses cromossomos numerados, você vai chamá-los de cromossomos autossômicos. O que seria isso, Magno? Os cromossomos autossômicos são cromossomos em que estão presentes as características comuns para o sexo feminino e o sexo masculino. São características comuns a todos nós. Nós produzimos as mesmas enzimas, hormônios, né? Nós temos fisiologicamente um metabolismo semelhante, nós temos morfologicamente uma estrutura corpórea semelhante para a nossa espécie, claro, diferenciando homens de mulheres. E o que é que vai diferenciar homens de mulheres? Homens de mulheres, os cromossomos sexuais, que estão representados para o homem XY, para a mulher XX. Então, só colocando em texto o que eu já falei anteriormente. Células somáticas humanas seriam os 23 pares de cromossomos, representados pelo número 46, ok? Para homens e mulheres. 22 pares, 44 cromossomos, são semelhantes em ambos os sexos. Então, a gente chama de cromossomos autossomos, ok? Soma, corpo. Um par seriam os sexuais. Então, chamamos de cromossomos sexuais aqueles que são de morfologia diferente para o homem e morfologia idêntica para a mulher. Entendam uma coisa. Nós temos os 22 pares de cromossomos chamados de homólogos, correto? Na mulher, esses 22 pares mais os sexuais são todos homólogos. Porque se a mulher tem o XX como representante de seus cromossomos sexuais, isso quer dizer que todos os cromossomos na mulher são homólogos. No homem, todos os cromossomos autossomos são homólogos e os cromossomos sexuais são heterólogos. Note aí que o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Outra coisa importante é os cromossomos homólogos, eles aparecem aos pares, eles são diploides, por isso, notem que aí tem um de origem materna e outro de origem paterna, né? Então, eles possuem genes. Eu estou representando apenas um gene aí nesse cromossomo, que é sob a cor do pelo. Então, se você tiver um animal, um cachorrinho, por exemplo, a cor do pelo estará no mesmo local nos cromossomos homólogos. É por isso que um outro cromossomo não se encaixaria no par com esse cromossomo. Por quê? Porque ele não traria essa característica nessa localização. Então, para explicar melhor o que falamos no slide anterior, percebam que os cromossomos apresentam 2 exemplares idênticos para cada célula diploide. Vejam nessa célula que tem um par de cromossomos homólogos em que há um alelo azão e no outro um alelo azinho. Note que em vermelho tem um par de cromossomos homólogos em que há um alelo bezão e um alelo bezinho. Isso quer dizer que esse indivíduo possui 4 cromossomos em suas células somáticas. Se eu quisesse representar as células gaméticas desse indivíduo, elas teriam quantos cromossomos? 2, porque iria metade do azul, metade do vermelho. Entendeu? Então, as células diploides, o valor seria 2n igual a 4. Para as células gaméticas, as células haploides, o valor seria n. Portanto, seriam 2 cromossomos apenas. O local no qual o gene está inserido no cromossomo, nós chamamos de locus gênico. É a posição ocupada por um par de gene. Um gene em um cromossomo, o outro gene no outro cromossomo. Nos cromossomos homólogos, no par de cromossomos homólogos, você tem um locus gênico no qual o gene ocupa aquela posição. Cada gene é específico ao seu locus gênico. Um cromossomo pode possuir milhares de locus gênicos em sua extensão, com milhares de características. Não acredite que para cada par de cromossomos seria só uma característica. Nós temos muitas características morfológicas, fisiológicas em nosso corpo.
Alelos seriam representados para cada cromossomo, para cada lote cromossômico. Então percebam que aí nós temos o alelo azão, que daria a cor de pelo preto, e o alelo azinho, que daria a cor do pelo branco. Note que o azão com o azinho forma um valor diploide, né? Um oriundo do pai e um da mãe. Os dois juntos condicionariam um caráter, que seria a cor do pelo. Se o alelo está representado pelo azão, a gente vai ver isso mais à frente, é dominante. Então, ele em contato com o alelo azinho, que é branco, ele vai dominar, vai expressar a sua característica. Então, o indivíduo com essa característica azão-azinho seria expresso pela cor de pelo preto. Note aqui o que eu já havia falado antes. Perceba que nós temos diferentes alelos. Como é um par de cromossomos homólogos, os alelos juntos formariam características. Note que nesse locus gênico representado aí em vermelho, nós temos um Czinho de um lado, um Czão do outro. Sempre o dominante fica na frente. Quando você expressa esse genótipo, você expressaria Czão, Czinho. Note que no último que tem, de cima para baixo, azinho, azinho. No primeiro, pezão, pezão. E esse outro indicado pela letra I com A, o outro B e com B, seria o tipo sanguíneo, que falaremos em uma outra aula. Então, note que esse indivíduo seria IA e B. Expressaria uma característica de tipo sanguíneo AB. Quando tratamos em segregação, a palavra segregar significa separar. Então, a segregação dos alelos acontece onde? Na meiose, porque a meiose é o momento em que há a separação desses alelos. Então, a separação dos alelos em cada gene vai ocorrer com a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose. Isso é o que trata muito a primeira lei de Mendel. Se ocupa o mesmo locus nos cromossomos homólogos, o loco vai se preservar, os cromossomos estarão separados e depois vão se reunir com a fecundação, levando a novas características. Como eu já falei, existe o gene dominante, que ele sempre vai se expressar independente da força gênica do seu alelo, e existe o gene recessivo, que só se expressa na ausência do gene dominante. Então percebam que, se nós temos duas letrinhas para representar essa relação de dominância e recessividade, nós teríamos três variáveis: um indivíduo azão-azão, um indivíduo azão-azinho e um indivíduo azinho-azinho. Se o dominante seria o pelo preto, o primeiro indivíduo azão-azão expressa a característica pelo preto. O segundo indivíduo azão-azinho expressa a característica pelo preto, porque apenas um alelo tem a força de expressão da sua característica. Já o indivíduo azinho-azinho não iria expressar o pelo preto. O que isso quer dizer? Que ele expressaria o pelo branco. Note que o recessivo, como diz o conceito acima, só expressa a sua característica na ausência do gene dominante. Magno, então quer dizer que o dominante vai estar sempre em grande quantidade e o recessivo sempre em pequena quantidade? Não. Um alelo ser dominante não significa que ele é melhor, né? Você pode ter alelos dominantes raros e alelos recessivos frequentes. Não é? Isso depende muito da população do qual você vai tratar. Se você pega, por exemplo, em sala de aula, você tem 10 salas de aula e você tem sempre uma quantidade menor de indivíduos com a cor do olho clara, não é? Mas se você pegasse todos esses indivíduos e colocasse em uma sala só, seria dominante. Se você colocar essa situação para comunidades que existem, podem ter comunidades em que há uma característica recessiva em maior quantidade. Não é isso? Então, não tem relação entre dominância e frequência de alelo em uma população. Ok? Como já havíamos falado, existem os indivíduos homozigotos, indivíduos que possuem um caráter geneticamente puro. Puro quer dizer que só há aquele alelo. Azão-azão é puro. Azinho-azinho é puro. Então, indivíduos homozigotos são indivíduos geneticamente puros para um caráter. Possuem os alelos iguais. O indivíduo heterozigoto também pode ser chamado de híbrido. Ele é impuro para um caráter. O que quer dizer isso? Que ele possui os alelos diferentes. Então, o indivíduo azão-azinho ele é heterozigoto. O indivíduo
Azão, azão ou o indivíduo azinho, azinho são ambos homozigotos. Quando falamos em genótipo, estamos falando do patrimônio gênico que não enxergamos. Está intrínseco, está ali no material genético do indivíduo. Você não pode olhar um indivíduo e dizer, você é azão, azão, você é azão, azinho. Não pode. Então, um exemplo claro é você olhando essa flor. Notem que tem flor violeta e flor branca. Se eu falar para você que a flor é violeta devido a um alelo dominante, você vai imaginar, tem duas flores violeta. Então, essas duas flores só podem ser azão, azão ou azão, azinho. Você não pode olhar essa flor e dizer de cara, é azão, azinho. Mas você sabe que a flor branca ela não tem o azão. Portanto, ela sim, você pode determinar que ela é azinho, azinho. Fenótipo é a manifestação observável ou não de um caráter. Por exemplo, notem que aí nós temos duas raposas. Existe uma raposa em um ambiente de temperatura baixa, no qual tem neve, e que ela possui o pelo branco. Note que ela está bem habituada, bem ambientada a esse local. Ela pode estar disfarçada para a sua presa. Né? Então, note que do outro ambiente você tem uma raposa que tem um tom alaranjado, ela está bem adaptada a um ambiente que possui galhos secos, portanto, ela também não será notada facilmente por sua presa. O que isso quer dizer, Magno? Imagine que essas raposas possam ser da mesma espécie. Então, ela estaria adaptada a um ambiente em que o clima está um clima frio, e a outra está adaptada a um ambiente que o clima está de degelo, não é? Então ele está um clima quente. Se houvesse alteração a depender do tempo desses dois ambientes, ela perderia o seu pelo e um novo pelo nasceria com a característica do ambiente. Magno, isso pode acontecer? Ué, você pode ter uma tonalidade branca, mas ter capacidade de produção de melanina até um certo nível. Se você tivesse um irmão gêmeo e ele morasse na praia todo dia tomando sol, provavelmente depois de muito tempo ele teria uma certa manifestação de melanina no seu corpo. Teria um tom um pouco mais escuro do que você, que vivesse em um ambiente sempre nublado, sem o sol diretamente. Então, disso a gente tira uma conclusão. O fenótipo, que é o que nós enxergamos, é igual ao genótipo, mas o ambiente. Magno, esse ambiente pode modificar o genótipo? Nunca. Ambiente não modifica genótipo. Ambiente modifica fenótipo de acordo com o genótipo. Agora, pode acontecer um fenótipo independente do genótipo. A gente chama isso de caráter adquirido. É um caráter congênito. O que é isso? Se a gente for falar de doença, e é bom a gente se ligar um pouco nessas características, isso pode cair em vestibular esse ano devido ao que estamos passando. Se você for falar de caráter congênito, o que é isso? Note o seguinte, nós quando temos uma doença adquirida, né, uma doença que adquirimos enquanto adultos, você vai chamar, isso obviamente, você está doente, você adquiriu uma gripe, você adquiriu o sarampo, você adquiriu uma virose qualquer, tá? Mas o bebê, quando ele está dentro da barriga da mãe do desenvolvimento embrionário, se acontecer algo com a mãe, pode refletir no desenvolvimento do bebê, que não tem nada a ver com o genótipo dele. Então vejam que nessa imagem tem crianças com os braços atrofiados. Essas crianças elas não têm o gene para não expressar os braços delas. Isso aconteceu devido às mães terem tido contato com determinadas drogas, com determinados medicamentos, que estimularam o desligamento de alguns genes e essas crianças acabaram de forma não genotípica expressando essa característica de atrofia. Você chama isso de talidomida, é um caráter congênito. Mas se essas crianças tivessem um filho e não estivessem na mesma condição das mães, esse filho poderia naturalmente crescer normal, ok? O fenótipo ele também pode ser independente do meio, como por exemplo, nosso tipo sanguíneo. Não, você tem um tipo sanguíneo A. Ah, eu vou tomar um sol, você vai voltar tipo sanguíneo B? Não. Então, o nosso tipo sanguíneo ele não se modifica de acordo com o ambiente. Né? Então, isso você chama de fenótipo independente do meio.
O tipo sanguíneo é esse exemplo claro. O termo fenocópia designa um fenótipo incompatível com o genótipo. O que seria isso, Magno? Se você pinta o seu cabelo, se você coloca uma tatuagem, se você coloca uma lente de contato com uma cor diferente, você tem uma característica que não é o fenótipo, porque fenótipo é a expressão do genótipo. Aquele fenótipo naquele momento em que o cabelo está pintado com que uma tatuagem, aquilo é uma fenocópia. Por quê? Porque você não vai ter um filho que vai nascer tatuado. Você não vai ter um filho que vai nascer com o cabelo da cor que você pintou. Então isso é fenocópia, é incompatível com o seu genótipo. Eu quero que vocês entendam agora o seguinte. Variações que não são genéticas, são adquiridas durante a vida de um organismo, elas podem passar aos seus descendentes. Mas essas variações, elas podem acontecer de que maneira? Elas podem acontecer caso ocorra mutação no material gamético, no material germinativo do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, um indivíduo adquiriu um câncer de pele devido à exposição à radiação. Para essa característica ser passada ao descendente, ela tem que ocorrer no gameta. Não é porque, por exemplo, você tem um rato, corta a cauda dele, o filhote vai nascer sem cauda. Não é assim. Hábitos de vida e o ambiente podem modificar o funcionamento do gene. Ou seja, fatores ambientais podem influenciar na expressão do gene, ok? Se liga nisso aí. A expressão gênica ela sempre vai seguir uma ordem. Que ordem é essa, Magno? Do DNA para o RNA, que seria a transcrição, do RNA para uma proteína, que seria a tradução. Cada célula expressa um número restrito de genes. Como assim? Vamos dar um exemplo. Neurônio não expressa hemoglobina. Não é? Hemoglobina é o pigmento que dá cor vermelha e faz com que o nosso sangue consiga transportar oxigênio. O neurônio expressa dopamina. Um músculo não expressa dopamina, um músculo expressa mioglobina. Um neurônio, não é? O gene da hemoglobina ele foi silenciado pelas chamadas marcas epigenéticas. Magno, o que seriam essas marcas epigenéticas? Marcas epigenéticas seriam sinais pontuais que vão marcando ou desmarcando o começo ou o fim de determinados genes. Isso quer dizer que ele vai poder se expressar, estariam ativos, ou não expressar, estariam silenciados. Pense isso como um interruptor, você liga e desliga, mas ele continua ali. Não é? Então você pode ter características diferentes em uma sala, por exemplo, de acordo com a luz que você ligou ou desligou. Quando tratamos em genética de heredogramas, estamos falando de alguns símbolos. E heredograma é muito utilizado em genética. É muito importante a gente saber detalhes. Então, em um heredograma, sempre o indivíduo do sexo masculino será representado por um quadrado. As mulheres seriam representadas por uma bolinha. Os dois se casaram, você tem um traço entre eles. Tiveram um filho, você tem um risquinho abaixo e cada criança seria representada pelo seu sexo. Se não interessa a questão qual sexo o casal tem, coloca um sexo indefinido. Não interessa a eles, a característica não é sexual, é uma outra característica. Isso vai interferir na probabilidade e no mecanismo no qual você realiza uma questão. Os indivíduos afetados são pintados, como vocês podem ver aí na imagem. Né? Pode acontecer de um gráfico, de um heredograma, ter os heterozigotos para um caráter, mas geralmente ele não coloca essa metade pintada, metade não pintada. Né? Geralmente ou é pintado ou não é pintado, pronto. Tá? Acasalamento extramarital, você tem os pontinhos, divórcio, cortou. Quando é um acasalamento consanguíneo, você tem dois tracinhos. E monozigóticos e dizigóticos falaremos mais à frente. Então, quando tratamos de heredograma, percebam aí, afeta os sexos de forma igual, uma característica autossômica, já tínhamos falado disso. Quando ela é dominante, os indivíduos afetados são filhos de pais ou mães afetados. Percebam aí que todos os indivíduos afetados que estão pintados têm sempre o pai ou a mãe que é afetado. Então você veja que nas gerações, cada geração seria uma linha na horizontal. A primeira geração dos parentais, aquele casal ali, que tem o homem e a mulher que está afetado,
Geraram aí quantos filhos? 4 filhos. 50% não afetados, 50% afetados. E vejam que cada geração você tem sempre um afetado. Os afetados têm filhos normais e afetados na mesma proporção. Como eu falei anteriormente, 50% aí da geração F1, ou seja, a filha do primeiro casal. O fenótipo aparece em todas as gerações que você está vendo. Os pais normais não vão ter filhos afetados. Como assim, Magno? Percebam que o pai, se ele se casasse com uma mãe também não afetada, não teria como aparecer a característica afetada. Não é? Por que isso, Magno? Porque note o seguinte, se o indivíduo afetado está dizendo que ele é dominante, isso quer dizer que o indivíduo não afetado é recessivo. Pense aí num casal azinho, azinho com azinho, azinho. No cruzamento de ambos, jamais apareceria o azão, azinho. Quando a característica é autossômica recessiva, aí sim, ela expressa apenas em homozigotos recessivos. O pai e a mãe dos afetados, ela quase nunca vai ter anomalia. Então, é uma regrinha de ouro para quando você for fazer hedograma assim. Se você percebe como na imagem um casal normal, não é? Tendo um filho afetado, sempre que o filho for diferente dos pais, esse filho é recessivo. Então, se eu fosse pedir a você o genótipo de toda essa família, você teria o quê? O número 4 com azinho, azinho. Se o número 4 é azinho, azinho, ele herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, o número 1 e o número 2, ambos são azão, azinho. Não tem como a gente saber o 3, o 5 e o 6 se eles são azão, azão ou azão, azinho. O que você faz? Azão traço, porque você não sabe a segunda letra qual é. Uma característica autossômica recessiva, ela afeta os indivíduos de ambos os sexos na mesma proporção. Né? O fenótipo ele pode ficar várias gerações sem aparecer. É por isso que você pode dizer, minha avó tinha olhos azuis, minha mãe não tem, mas eu apareci. Pulou uma geração a característica. Mas isso acontece para características recessivas. Os pais de um afetado têm probabilidade de 25% de gerar outro filho afetado. Né? Então, de um casal de afetados, nascem apenas filhos afetados, enquanto casais de um afetado e outro normal vai nascer, em geral, filhos normais. Geralmente, isso não é regra. Então, de um casal de afetados, note, estamos falando de característica recessiva, um casal de afetados, vão nascer apenas filhos afetados. Azinho, azinho com azinho, azinho, todo mundo azinho, azinho. Agora, um afetado e outro normal, vai nascer geralmente indivíduos normais. Por que geralmente, Magno? Porque se o afetado é azinho, azinho e o normal for azão, azinho, no cruzamento daria 50% afetado e 50% normal. Faz a continha no papel e qualquer dúvida você me pergunta. E aí, para a gente fechar essa aula, eu queria discutir os gêmeos dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos, eles são chamados geralmente geneticamente de diferentes. Por que, Magno? Porque dizigótico quer dizer o quê? Que a mulher ovulou 2 óvulos. Quando ela liberou 2 óvulos ao mesmo tempo, cada espermatozoide diferente fecundou um óvulo. Isso quer dizer que os originados de zigotos diferentes poderão ser do mesmo sexo ou não, uma vez que quem designa o sexo é o espermatozoide. No homem pode ter espermatozoide Y e espermatozoide X. A mulher só espermatozoide X. Se o espermatozoide X fecunda o óvulo X, XX, uma menina. Se o espermatozoide Y fecunda um óvulo X, XY, um menino. E características são diferentes. É o tipo mais comum de gravidez gemelar. Magno, que seria gravidez gemelar? É adjetivo de 2 gêneros, relativo a gêmeos, certo? É o tipo mais comum. Dificilmente ou raramente você vai encontrar os gêmeos chamados gêmeos monozigóticos, tá? Os gêmeos monozigóticos, a gente teria o quê? Os gêmeos originados do mesmo zigoto. A mulher ovulou um óvulo, um espermatozoide fecundou um óvulo. E por razões não descritas muito ainda, esse óvulo, ao sofrer mitoses, essas massas se separam, originando 2 indivíduos idênticos. Os 2 são obrigatoriamente do mesmo sexo, certo? Se liguem uma coisa, esses gêmeos univitelinos
se na hora da divisão não separar a massa totalmente, podem gerar o que chamamos de gêmeos siameses. Ok, turma? Então, se liguem que nós temos dois tipos, os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos, sexos diferentes, características diferentes. Gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos. A Magno e fenotipicamente depende, porque cada um vai viver experiências diferentes e eles vão ter gostos diferentes, mas geneticamente eles são idênticos. Tá de boa, turminha? A gente se encontra na próxima aula de genética. Beijo, queijo!